Oiê, vamos falar sobre perfeccionismo hoje? Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Massaro, eu sou psicóloga clínica, trabalho com educação também. E, além disso, eu produzo conteúdo aqui na internet, aqui no YouTube, no Instagram e lá no TikTok. Então, se você ainda não me acompanha nesses outros lugares, não deixa de me acompanhar. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e esse tema de perfeccionismo veio de lá, inclusive, de uma pessoa muito querida, né? Uma seguidora, mas também que virou minha amiga ali na internet, que ela trouxe como uma coisa que, de fato, é muito perguntada, é muito erroneamente entendida, né, pelas pessoas, de que o perfeccionismo é como se fosse um defeito chique. É aquela coisa que a gente tem, joga ali na carta na manga quando estão fazendo uma entrevista com a gente e perguntam qual que é o seu maior defeito. E a pessoa acha que tá arrasando lá, acha que tá enganando a pessoa entrevistadora e acha que tá mandando super bem e fala assim, o meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Gente, assim, eu já trabalhei muitos anos com recrutamento e seleção. Então, assim, é balela, a pessoa que tá te entrevistando saca na hora que aquilo dá forçação de barra. Porque na maioria das vezes que a pessoa fala isso é porque ela não é perfeccionista, né? Assim, não essa definição aqui que eu vou trazer no vídeo de hoje. E dois, porque se a pessoa que tá te entrevistando entende o que é o perfeccionismo, cara, assim, a probabilidade ali de você falar que é uma pessoa perfeccionista e não tratar isso e não trabalhando em cima daquilo e não falar isso para a pessoa que está te entrevistando, vai realmente... a probabilidade de fechar as portas para você é muito grande. Porque pessoas que são perfeccionistas, elas tendem a se paralisar diante das situações ou elas tendem a procrastinar muito. Então, assim, não são coisas que você gostaria de trazer assim só como uma carta de um defeito chique numa entrevista, sabe? Então, é um tema super, super importante pra gente falar, porque, como eu falei, as pessoas acreditam ser uma coisa que ela, na verdade, não é. Então, vamos para a definição oficial do que é o perfeccionismo. Ele foi cunhado até como perfeccionismo clínico e ele é amplamente estudado, é amplamente pesquisado. Tem diversas pesquisas muito bacanas e de muito boa qualidade, inclusive, que eu me embasei para fazer esse vídeo aqui. Então, eu espero que vocês gostem desse material, espero que fique mais claro ao final do vídeo. Vamos lá, o que é a definição do perfeccionismo clínico? O perfeccionismo clínico, ele não significa você não ir para o excelente, você não buscar o excelente, você não se desafiar, você não ter uma barra muito alta, não tem nada a ver com isso. O perfeccionismo clínico, ele tá muito mais atrelado a você, como pessoa, colocar o seu senso de valor, o seu senso do quanto que você acha que você vale, puramente, estritamente em conquistas. Ou seja, aquilo é tão forte pra você de se eu não atingir isso, se eu não conseguir fazer isso perfeitamente, eu não valho nada. Eu sou incapaz, eu sou uma idiota, né? Assim, se eu não fizer 100%, não vale a pena ser feito. Então você entende como são, você atrela o seu senso de valor em objetivos, em metas, muitas vezes inalcançáveis, irrealistas, e é 100% atrelado a isso. Isso pode ser extremamente prejudicial, tá fazendo sentido? Tem uma pesquisadora que ela é referência na área, ela se chama Ross Shafran, ou Ross Shafran. Ela é realmente referência nos estudos de perfeccionismo. E eu li, inclusive, algumas coisas dela, assisti até alguns vídeos dela, muito bacana, eu recomendo para quem tem interesse em estudar e se aprofundar mais nessa área, nessa autora, em pesquisar os trabalhos que essa autora tem. Então, aqui eu vou trazer uma definição que ela traz em 2010. Tá? Sobre o que é o perfeccionismo. Fala assim, envolve tanto o estabelecimento de expectativas de desempenho excessivamente altas, quanto o esforço para alcançá-las. Elas são autoimpostas e continuamente buscadas, apesar deste processo causar problemas e prejuízos. Nesse modelo, a noção de valor próprio se baseia quase exclusivamente no nível de esforço investido e em quão bem essas altas expectativas são alcançadas. Então, aqui algumas crenças de que pessoas perfeccionistas têm. Eu preciso fazer socialmente perfeito para que eu tenha valor. Ou até mesmo, eu preciso dar check em tudo perfeitamente, senão sou um fracasso. Senão, de nada valeu. Eu necessito alcançar objetivos excessivos de trabalho
para ser bom o suficiente, por exemplo. Então, se eu não ganho essa promoção, se eu não sou promovido e, sei lá, eu não alcanço o cargo de gerente com 25 anos de idade, pronto, eu sou uma farsa. Eu sou imprestável, não sirvo pra nada. Entende como isso pode ser extremamente irrealista e extremamente prejudicial para uma pessoa? E aqui eu quero destrinchar um pouquinho. Tem 3 tipos de perfeccionismo estudados, né, ou destrinchados. E tem também alguns subtipos, mas eu vou me atentar a esses 3 tipos macros, tá? Então, o primeiro, ele é o perfeccionismo autodirigido. O que isso significa? É bem os exemplos que eu estava trazendo anteriormente. Então, a pessoa tem um padrão tão alto com ela mesma, é uma barra tão alta, assim, impossível de ser atingida, impossível de ser alcançada, que é essa perfeição que afinal ela não existe, a gente já sabe disso, né? E se a pessoa não alcança e dá check em tudo e não consegue fazer perfeitamente segundo aos seus olhos, ela se autodeprecia, ela acha que de nada valeu, ela fica remoendo isso, ela se paralisa. Então, por exemplo, eu posso usar aqui pro exemplo do vídeo. Eu tô gravando esse vídeo e eu posso, se eu fosse uma pessoa perfeccionista, tenho um padrão muito alto, então esse vídeo tem que estar perfeito, eu não posso ter falha, eu não posso errar, eu não posso me confundir, eu não posso gaguejar, eu não posso, enfim, errar uma palavra, eu não posso ter vício de linguagem, o que é impossível pra mim, tá bem difícil, né? Assim, tô longe de alcançar esse padrão. E se eu não consigo alcançar esse padrão, não vale a pena eu gravar esse vídeo. Porque, afinal, não vale a pena. Vai ficar uma droga, ninguém vai querer assistir, eu não sirvo de nada, eu não consigo nem fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Ou pode ser um outro extremo também, né? Então, se eu não consigo fazer esse vídeo perfeito, então é melhor eu nem fazer. Então, é melhor eu nem testar. É melhor eu nem criar um canal no YouTube, porque, afinal, né? Ou eu fico procrastinando, porque então eu gravo uma vez, eu gravo 2 vezes, eu gravo 3 vezes, eu gravo 4, sabe? E aí acaba rolando a procrastinação. Então, entende como isso pode ser paralisante para a pessoa? O segundo subtipo, ou melhor, o segundo tipo que existe é o perfeccionismo dirigido aos outros. Às vezes a gente coloca umas metas tão altas, uma barra tão alta, não só pra gente, mas como pra outras pessoas também. E tenha certeza que se você faz isso com outras pessoas, você vai ser frustrado. Você com certeza vai ser frustrado. E as pessoas vão se sentir frustradas também. Ainda mais se são pessoas próximas a você, porque elas podem até tentar ao máximo alcançar esse padrão. Mas como a gente já falou aqui, é um padrão inalcançável, é um padrão irreal. E vai ser extremamente desgastante para essa relação. E a pessoa que tá nessa relação com você, né? Se você tem esse padrão de imposição aos outros, ela pode se sentir oprimida, ela pode se sentir totalmente desgastada, ela pode se sentir estressada, né? E vamos para o terceiro tipo do perfeccionismo socialmente prescrito. O que isso significa? Ele geralmente está atrelado a grandes níveis de ansiedade. Porque geralmente a pessoa, ela entende que outras pessoas, que a sociedade, que o trabalho, que sua família, que as pessoas têm essa expectativa dela. Então, a pessoa, o primeiro subtipo, ou melhor, o primeiro tipo era a pessoa com ela mesma. Então, pode ser que até ela ganhe reconhecimento, ela ganhe elogios, ela ganhe as coisas, né? Enfim, ela receba esse feedback positivo, mas ela sempre vai estar ali num padrão inalcançável que ela mesma colocou. Então, ela pode atrelar isso a como as pessoas falaram que eu mandei bem por dó, as pessoas, sei lá, eu tive sorte, não, estão querendo passar a mão na minha cabeça, mas na verdade não foi tão boa assim, eu não consegui aquilo, não atingi o que eu tava esperando. Já esse terceiro tipo aqui, é como se a pessoa entendesse que as outras pessoas têm essa expectativa dela, tem essa meta que ela alcance, e essa meta é tão inalcançável e ela vai sempre sentir uma farsa, ela vai sempre sentir como se tivessem ali prontos para encontrar o erro nela, prontos para desmascarar ela. Então aqui tá muito atrelado também a crenças de que a pessoa não tem valor, de que a pessoa é uma fraude, de que ela não, se ela não conseguir atingir tudo o que esperam dela, ela é uma fracassada, ela não merece ser amada.
Então, você consegue perceber também como que isso vai se parecendo no dia a dia e como que a vida de uma pessoa que tem esse padrão de perfeccionismo pode ser extremamente difícil? Então, aqui eu vou te dar 6 características de pessoas que têm esse perfeccionismo. Número 1, são padrões elevados. Então, como eu já falei, padrões extremamente elevados, impossíveis de serem alcançados. Porque quando a pessoa alcança, ela, como se chegamos na meta, a gente dobra a meta. Então, é como correr atrás do rabo. A pessoa sempre vai sentir que tá faltando algo, sempre vai sentir que não alcançou ali o que ela esperava. Característica número 2. Preocupação excessiva com os erros. Então, quando ela erra alguma coisa, por mínima que seja esse erro, ela fica remoendo, ela fica ruminando isso, ela fica passando quase como o acontecimento vez após vez na sua cabeça. Ela se pune por isso. 3. Altas expectativas. De novo, ela sempre vai achar que ela deveria ter feito mais, ela deveria ter feito melhor, ou as pessoas deveriam ter feito mais e melhor, que não atingiu ainda o que estava sendo esperado. 4. Elevação de estilos. Como na infância, quando a criança ela faz uma coisa boa e aí os pais dão parabéns, reforçam excessivamente aquilo. Mas quando a pessoa faz alguma coisa, a criança faz alguma coisa que não era, enfim, sei lá, que não tinha tirado a melhor nota, ou que não tinha feito ali, tinha feito talvez até cometido um erro, ela não necessariamente era punida, mas ali essa afeição, ela quase como era retirada, sabe? E é super importante para que a criança, ela sinta que ela é amada incondicionalmente, não importa o que ela faça. Ela precisa sentir esse amparo, esse acolhimento dos seus pais ou dos seus responsáveis. Então, para que ela não dependa o valor dela ou e comece a construir a autoestima dela e as crenças dela com base naquilo que ela faz, mas sim com base em quem ela é, né? Que independente de quem ela é, independente do que ela faça, ela vai ser amada. E a criança precisa sentir essa segurança para que aí sim ela possa ser corrigida. E não tô falando aqui de maneira alguma, tá? Que não é pra gente corrigir as crianças, que não é pra gente, enfim, pra que elas serem castigadas, né? Terem castigos, nada disso. Mas que ainda assim a criança tenha a convicção de que por mais que ela, sei lá, tá perdendo ali o celular, tá perdendo ali a saída com o amiguinho X, que ainda assim ela é amada e que aquilo tá sendo pra ensinar ela tal coisa, mas que ainda assim os pais dela a amam. Então, isso vai atrelando, né, esse nível dessa dependência emocional. 5. Dureza em se julgar. Então, pessoas muito, não só críticas, né, mas que se julgam, que se punem por aquilo, que ficam remoendo as suas ações. E 6, uma organização excessiva. Então, teve até um exemplo de uma das coisas que eu tava lendo, acho que foi até um TED Talk, se eu não me engano, que era uma pesquisadora que ela começou a, inclusive, pesquisar sobre o perfeccionismo quando chegou, ela uma psicóloga clínica, chegou no consultório para ela uma mulher que tinha ali a vida perfeita, os filhos perfeitos, o casamento perfeito, socialmente, enfim, tinha tudo ali o que as pessoas socialmente desejavam, por exemplo. E aí ela trouxe para ela que ela... Tá, mas por que você tá vindo pra terapia? Por que você tá buscando ajuda? E ela trouxe assim... Porque você não tem ideia de como eu me sinto uma fraude, uma fracassada quando eu abro o armário e vejo as coisas bagunçadas. Ou quando eu vejo sujeira na minha casa. Então, tá aí, era uma pessoa que sofria ali de perfeccionismo, e aí depois ela fala mais no vídeo, enfim, mas como essa questão da organização pode ser um ponto tão crucial para algumas pessoas. Não é simplesmente manter a organização, mas aquilo, se as coisas não estão perfeitamente alinhadas, perfeitamente organizadas, ela tá falhando como esposa, tá falhando como mulher, tá falhando, enfim, como pessoa ali. Então, aqui eu vou trazer alguns pontos de que se você... Principalmente, eu sei que tem muitos psicólogos que me acompanham aqui. Obviamente, esse vídeo é para o público geral, para todo mundo que queira entender mais sobre perfeccionismo. Mas aqui é importante você, como psicólogo, pesquisar sobre esses pontos, investigar isso clinicamente com um paciente, se ele vem no seu consultório com essas demandas de perfeccionismo, por exemplo. E você que está aqui assistindo, comece a se fazer
fazer essas perguntas. Como que tá esse nível, esses níveis que eu vou mencionar aqui na sua vida? Como que isso está se parecendo hoje para você? Então, o ponto número 1 seria o nível de perfeccionismo e o quanto você se coloca o senso de valor nas suas conquistas. Então, reflita, o quanto que você coloca o seu senso de valor nas suas conquistas profissionais, sociais, enfim. Isso, inclusive, esse ponto, ele pode ser um grande preditor para casos de burnout, por exemplo. Se só o trabalho é aquilo que vem, da onde vem o seu valor, da onde vem as suas conquistas, né, profissionais, que é aquilo, exclusivamente aquilo que traz o seu senso de valor, o seu senso de realização da sua vida. Isso pode ser extremamente preocupante. Outra pergunta para você se fazer: quais são os fatores mantenedores? O que seriam fatores mantenedores? Então, como eu falei, pessoas que estão sempre tentando ali o seu melhor, estão sempre, rumo ali à perfeição, em níveis super, super elevados, podem ser que elas acabam fazendo um ótimo trabalho, e aqui percebam, podem ser, né? E aí eu já entro um pouquinho mais nisso, fazem um super ótimo trabalho e recebem feedback positivo, recebem esse reforço das outras pessoas. Então ela vai atrelar aquilo como: eu tenho que fazer mais disso, eu preciso fazer mais disso, porque é com isso que as pessoas me aceitam, é com isso que eu sou amado, é com isso que eu sou valorizado, é com isso que tá o meu valor. Então, ela é um fator mantenedor para ela continuar com esse comportamento, tá percebendo? E por que eu falei pode ser? Porque, como eu já falei aqui também, não significa, e essa é uma ideia bem errada que a gente tem de pessoas perfeccionistas, não significa que você ser perfeccionista é que você faz tudo perfeitamente, né? Porque, como a gente já viu aqui, muitos perfeccionistas acabam se paralisando, acabam nem fazendo porque acham que não vão conseguir chegar ali à perfeição e que, de fato, não vão chegar à perfeição. Então, eles nem tentam. Então, é errada a ideia da gente pensar que a vida de um perfeccionista é perfeita, é, assim, né, assim, tá sempre nos trinques, nos brilhos. Então, muitas pessoas que sofrem de perfeccionismo têm a vida toda bagunçada, têm a vida, enfim, esteticamente falando, né, de organização mesmo, como também de não conseguir completar nada na vida, sempre tá indo pra uma outra coisa, porque ela não consegue concluir, ela não consegue nem se deixar errar, então ela já desiste e parte pra uma outra coisa, percebe? Um outro ponto para se perguntar: quais são as áreas da sua vida em que isso aparece? Em que esses padrões de exigência são tão altos? É mais no trabalho? É mais na família? É mais em relação à organização? O que é? Tenta refletir sobre isso. Pensa também se essa pressão é mais autodirigida ou é mais em relação aos outros. Outra pergunta para se fazer: quais são os seus vieses cognitivos? O que isso significa aqui? Vocês já devem ter percebido que eu já falei em algumas partes desse vídeo esses pensamentos, né, de eu faço tudo perfeito ou eu não faço nada. E esse é um pensamento bem dicotômico, é uma distorção cognitiva, inclusive, que a gente fala na terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como manter a constância, se eu não me engano, que eu falo sobre o 880, que é uma dessas distorções. Então, percebe quais são seus vieses cognitivos, quais são esses filtros que você coloca. Então, esses pensamentos extremados, de tudo ou nada, são talvez filtros mentais de sempre focar no negativo, de talvez pensar na catastrofização, de que tudo vai dar errado, de que nada vai dar certo. Tenta refletir quais são esses vieses que você tem na sua vida. Eles podem estar sendo fatores que acabam mantendo e até mesmo intensificando esse perfeccionismo. Outra coisa para se perguntar: como que você reage quando você erra? Como que está o seu autocriticismo? Você tem usado mais a voz autocompassiva ou a voz mais autocrítica? Então, tenta refletir aí, como que você lida com você mesma quando você erra? Como que você lida com os outros quando eles erram? Por fim, quais são comportamentos contraproducentes que você tem tido? Por exemplo, quais são atividades ou coisas que você tem evitado com medo de errar, com medo de falhar e acaba nem tentando, acaba postergando, né? Procrastinando. Quais são coisas que você tem esperado pela reafirmação dos outros, para que outra pessoa venha e reafirme o seu valor? Então, tenta
tenta pensar quais são esses comportamentos na sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero muito saber o que você achou. Quero saber você se foi se identificando com os pontos que eu fui trazendo aqui. Comenta aqui que eu quero saber, eu vou ler tudo. E não deixa de curtir esse vídeo. Eu te vejo na semana que vem no próximo vídeo do canal. Um abraço!